Oi gente, eu sou a Joy, sejam bem-vindos ao canal Radar Feminino. Esses dias eu perguntei lá no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue, já aproveita para seguir. Perguntei se vocês gostariam que eu indicasse aqui algumas séries, filmes e documentários que tem a ver com investigação criminal, suspense, que inclusive é o meu gênero preferido, e a resposta foi super positiva. Então, aqui estou eu. Já pega aí a sua pipoca e o seu bloquinho de anotações para me acompanhar nessa investigação. Tá preparado? Então vem comigo. Vou começar com essa série super aclamada pela crítica, que eu particularmente também adorei, que é Mindhunter. A série se passa no ano de 1977 e ela gira em torno da história de dois agentes do FBI, interpretados pelo Jonathan Groff e Holt McCallany, que eles entrevistam assassinos em série que estão presos na tentativa de, com essas informações, criar um paralelo aí, uma comparação e solucionar casos que estão acontecendo no presente. Essa série é muito interessante porque ela mostra assim o início da criação desse departamento do FBI que procura analisar psicologicamente os criminosos. E ela mostra entrevistas com presos baseados em pessoas reais que realmente cometeram crimes assim brutais e estão presos, como é o caso do Ed Kemper, Jerry Brutus, Richard Speck e até do Charles Manson. Quem não se lembra, é o assassino da atriz Sharon Tate. Ele tinha uma espécie de seita, né? Ele era seguido por muitos discípulos aí, então ele é um serial killer bastante famoso. É muito interessante também ver a relação dos agentes com esses criminosos, como eles conseguem de forma muito sagaz, muito inteligente, extrair informações desses presos que se sentem verdadeiras estrelas, né? E fazer esse comparativo, né, das pessoas que estão lá com os perfis que eles estão analisando aqui do lado de fora. Eles também enfrentam muito descrédito por parte dos colegas, porque é uma área totalmente nova, né? Mas eles mostram que sim, existem essas coincidências, né? E que é possível eles até anteciparem quando uma pessoa tem a tendência de se tornar um serial killer devido às características psicológicas. Minha segunda indicação é um documentário que é um dos melhores documentários que eu já assisti nos últimos anos, inclusive eu indiquei para várias amigas minhas. O documentário conta a história do desaparecimento e morte da irmã Cathy Cisnek, em Baltimore, nos Estados Unidos, no ano de 1969. A irmã Cathy Cisnek tinha apenas 26 anos e ela era professora de uma escola católica só para meninas chamada Arcebispo Q. A irmã Kate Cisnek misteriosamente desapareceu quando ela soube que o padre Joseph Meskel, que era o diretor da escola, abusava sexualmente das alunas. As próprias alunas sentiam uma segurança, né, um conforto em conversar com a irmã e revelaram a ela que isso acontecia. E aí, quando ela estava prestes a fazer uma denúncia e levar toda essa história a público, ela misteriosamente desapareceu. E aí, meses depois, o corpo foi encontrado com uma grande fratura na cabeça, ou seja, denotou que ela tomou um golpe. Na época, o caso não teve solução. Inclusive, foi um babado, gente, porque como o padre Joseph Meskel era muito amigo da polícia, dizem que ele inclusive oferecia as meninas da escola para os amigos policiais, e o ato de abuso sexual acontecia na própria sala da diretoria na escola, por parte dos policiais também. Olha que absurdo. E aí, na época, então, a polícia cobertou toda essa história e o caso não foi solucionado. Aí, muitos anos depois, praticamente 20 anos depois, as meninas cresceram, que eram alunas, né, da professora Cathy Cisnek, e não se conformaram com o fato desse caso nunca ter sido solucionado. Então, elas, com a ajuda das redes sociais e de um jornalista investigativo, começaram a reviver passo a passo desse caso para tentar chegar numa solução e dar aí uma morte digna
para a irmã Kate Cisnick, né, tendo aí a solução do caso. Então elas começaram a coletar depoimentos, abrir grupos, né, nas redes sociais para que as pessoas desabafassem e também falassem se já tinham sofrido abuso sexual. Enfim, tentaram remontar toda a história com a ajuda também desse jornalista investigativo que tinha acesso ao inquérito, né, a toda a investigação, e elas descobriram muitas coisas, gente, muitas coisas mesmo. É um documentário super interessante porque a gente consegue acompanhar aí toda a movimentação em busca de pistas, de provas, né? Também é emocionante do ponto de vista de ouvir as meninas dando esses relatos, né? As mulheres dando relatos, né, do abuso sofrido quando elas eram meninas. É bem forte, né? Bem emocionante essa parte. E assim, eu não vou dar spoiler, mas o final, gente, é surpreendente, para não dizer revoltante. Fica a dica. Outro documentário bem interessante para quem curte esse universo da investigação é o The Star Case. Nele a gente acompanha toda a investigação criminal e a preparação do julgamento do caso da morte da Caitlin Peterson, onde o marido, Michael Peterson, é o principal suspeito. Ela morreu caindo da escada, né, supostamente, e o marido, inclusive, é a pessoa que encontra ela morta e que aciona a ambulância na ocasião. Porém, toda a situação acaba disparando um alerta nas autoridades. Por quê? Os peritos, quando vão lá, né, fazer a perícia da cena do crime, eles começam a ver que algumas coisas a conta não fecha. A quantidade de sangue, a direção em que o sangue está sendo apresentado na parede, até isso, gente, eles veem tipo a direção da gota do sangue escorrendo na parede. Tudo isso remonta uma história completamente diferente da que é contada pelo Michael Peterson. Então, durante a série toda, você vai ver o advogado do Michael tentando reunir provas, depoimentos, testemunhas, para poder montar a defesa dele na hora do julgamento. O mais incrível é que para fazer tudo isso e montar uma defesa consistente, o advogado chega a contratar ele mesmo uma equipe também de peritos criminais para tentar analisar e contestar todas as provas que a acusação vai apresentar. Então é muito incrível toda essa movimentação e a gente acompanhar tudo isso. E por incrível que pareça, no meio dessa trajetória, eles acabam descobrindo aí, sem spoilers, mas eles acabam descobrindo que o Michael traz um passado assim um pouco suspeito, de que de repente não é a primeira vez que acontece uma coisa dessa na vida dele. Então a coisa começa a ficar bem complicada para o pessoal da defesa. E no meio disso tudo também tem a família, né? Os filhos do Michael e a filha da Caitlin, ela tem uma filha que é fora do casamento, né? De outro casamento. Os filhos dele acreditam totalmente na inocência do pai. Um dos filhos da Caitlin também acredita, porém essa outra filha, junto com outra parte da família, começam a acreditar que ele é culpado. Isso vira um circo, gente. A mídia se aproveita pra caramba dessa situação. Aliás, esse é um caso que teve a cobertura midiática, assim, super intensa. Então, a mídia, ela também é capaz de jogar elementos ali que fazem você acreditar, né, que a pessoa é culpada ou inocente. Então, é uma série, né, um documentário que deixa, assim, a gente de cabelo em pé. E, dessa vez, vocês podem ficar tranquilas que tem um desfecho, tá? Então, talvez seja o desfecho que você queira? Não, mas tem um desfecho. Bom, agora vamos para uma indicação mais leve, que essa é para aquelas pessoas que, assim como eu, adoram jogar detetive, sabe, o joguinho de tabuleiro, e são perspicazes na hora de coletar pistas e encontrar suspeitos. É Only Murders in the Building. Essa série é uma comédia de mistério muito divertida que traz no elenco Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short. Eles três são moradores de um hotel, né, de um prédio bem grande, e eles não são amigos, apesar de serem vizinhos, né, só se conhecem assim de vista. Porém, eles começam a se tornar amigos quando se encontram numa situação inusitada lá num bar, e eles descobrem que os três são super fãs de um podcast que é de mistérios e crimes e tal. Então eles decidem fazer um podcast deles para falar somente de crimes e de situações que aconteceram no prédio, no
hotel que eles moram. Então eles começam a investigar e reportar tudo isso no podcast. O personagem do Steve Martin é muito engraçado porque ele era ator e o personagem do Martin Short, ele era um diretor, só que tá super fracassado. Então eles veem nesse podcast uma oportunidade deles voltarem a fazer sucesso. É muito engraçado como eles se autocriticam e como criticam um ao outro. Já a personagem da Selena Gomez, a Mabel, ela é super jovem, né? Bem mais jovem que eles. Então a série também tem partes muito engraçadas onde eles falam desse choque de gerações, né? Ela super moderna, super criativa, toda ligada à tecnologia e eles super assim travados nessa geração bem boomer. É muito engraçado, tem várias sacadas divertidas sobre esse lance, né, deles serem muito mais velhos que ela. A primeira temporada eu praticamente maratonei em um dia. Ela é muito interessante e a parte boa, gente, é que a segunda temporada já foi confirmada. Então agora é só esperar para eles continuarem todas essas aventuras. Falando ainda dessas séries estilo detetive, eu vim aqui indicar uma série chamada Alto Mar. Essa série é uma série hispânica que se passa na década de 1940 e conta a história de duas irmãs, a Carolina e a Eva, que partem da Espanha para o Rio de Janeiro a bordo de um transatlântico. Lá também tem um oficial, que é o Nicolas Salas, que é um homem que assim, gente, sabe a pessoa que surge na hora errada, no lugar errado? Pois bem, é ele. E para ajudar, um dos passageiros é assassinado durante a viagem e aí todos os passageiros acabam virando suspeitos. E aí vocês sabem, né? Naquela tentativa de ocultar coisas ou de se defender das acusações, muitas mentiras acabam vindo à tona. E aí fica aquela confusão pro detetive do navio tentar solucionar o caso. Daí, quando a gente acha que já entendeu tudo, vem uma situação que acaba mudando toda a trajetória da investigação e da vida das duas irmãs. Fiquem atentos. E olha, são 3 temporadas e uma curiosidade bacana. Na terceira temporada tem a participação de um ator brasileiro. Isso mesmo, o Marco Pigossi. Então, já fica aí a dica de série para vocês assistirem. Bom, gente, se lá em Alto Mar as coisas estão começando a serem resolvidas na terceira temporada, essa série que eu vou indicar agora tem um problema exatamente oposto, que é casos não resolvidos. Se trata da minissérie Unsolved, que fala de crimes reais que não tiveram um desfecho. E na primeira temporada, o crime real que é abordado é dos rappers Tupac Shakur e Biggie Smalls, que aconteceram respectivamente em 1996 e 1997. Daí, 20 anos depois desses crimes, a polícia cria uma força-tarefa, né, uma equipe de policiais que vão reabrir o caso e tentar finalmente desvendar quem foram os assassinos e solucionar essa situação. Mas não vai pensando que vai ser tarefa fácil, não, porque mesmo 20 anos depois, esses policiais acabam esbarrando em alguns problemas, como rivalidade entre gangues, né, do Tupac e do Biggie Smalls, e pessoas que, enfim, não estão dispostas a abrir a boca porque podem se comprometer. O legal dessa série também é que você vai ouvir vários nomes conhecidos, né? Porque o Tupac e o Biggie Smalls andavam com pessoas famosas, como Puff Diddy, aka P. Diddy, ele já usou vários apelidos, né? E até o marido da Beyoncé, isso mesmo, Jay-Z, é mencionado também, porque faz parte ali da panelinha dos rappers. Aliás, gente, curiosidade legal também sobre essa série. Depois que ela foi ao ar e que uma das testemunhas acabou abrindo a boca e trouxe um fato novo para a investigação, o caso foi reaberto. Então, olha que legal, né? A série acabou ajudando as coisas a terem um novo andamento aí e a expectativa é que finalmente eles cheguem no nome da pessoa que puxou o gatilho. Outra série que vale muito a pena assistir, que vai deixar sua cabeça bugada, é The Sinner. Ela tem muita informação, gente. Essa série conta a história do detetive Harry Ambrose, vivido pelo ator Bill Pullman. E aí ele tenta encontrar uma semelhança entre as diferentes pessoas que cometem atrocidades, né? Que cometem crimes. Então ele usa toda essa experiência dele na polícia e habilidades para solucionar os crimes brutais.
E ela tem uma pegada bem parecida com a série que eu mencionei antes, a Mindhunter, porque o personagem Harry Ambrose também tenta traçar aí um perfil psicológico, né, desses criminosos. Ele tenta entender todo o histórico daquela pessoa, o que pode ter levado ela a cometer esse crime. Então é bem interessante. Já são 4 temporadas, uma completamente diferente da outra, porque se tratam de crimes e criminosos diferentes. Então vale muito a pena assistir. É daquelas séries de você maratonar assim, porque você quer logo ter o desfecho. E o interessante também é que o personagem Harry Ambrose, ele mostra um lado bem humano do detetive, porque ele acaba de certa forma se envolvendo emocionalmente em alguns dos casos, né? Já que ele tá ali tão próximo da pessoa, analisando tudo que aconteceu na vida dela, é inevitável como ser humano que ele acabe misturando um pouquinho as coisas. Então a gente também vê aí uma luta interna dele para não se deixar envolver. Bom, por último eu vou indicar essa série, que é uma das mais recentes que eu vi. Ela se chama Fique Comigo. Ela é baseada na obra do Harlan Coben e conta a história da Megan, vivida pela atriz Cushie Jumbo, que é uma mulher que está vivendo lá a vida dela super tranquila com o marido e os 3 filhos, até que alguns fantasmas do passado dela começam a tentar interferir nessa vida linda que ela criou. Lá no passado, a Megan ela vivia uma vida dupla como Cassie, uma stripper de uma boate, e aí ela se envolveu com um cara super perigoso. E aí para ela poder escapar dessa situação, ela fugiu e trocou de identidade. Então a família dela, né, perfeita de propagandas de margarina, não sabe quem ela era. E aí o que acontece? Ela foi descoberta por pessoas desse passado dela, e aí agora ela tá lutando para poder apagar de vez esse passado, solucionar tudo que tiver que solucionar e continuar a vida dela perfeita com o noivo e os 3 filhos. No meio disso tudo, gente, a família dela entra, né, em risco, corre risco de vida, muitas coisas são reveladas, novos crimes acontecem e a gente fica como? Torcendo para ela dar conta de tudo. É uma série meio angustiante, porque você fica, meu Deus, socorro, e agora? O que ela vai fazer? Mas vale muito a pena se você gosta de mistério, de suspense e tal. Gente, já passei as minhas 8 indicações para vocês, mas eu vim aqui dar um plus, um combo, um bônus de outras produções que eu acho que valem a pena assistir. Uma delas se trata do documentário, né, da série documental Investigação Criminal, que ela fala de crimes que aconteceram aqui no Brasil, crimes que foram muito famosos, como por exemplo o caso da Suzane von Richthofen, o caso da menina Isabela, né, da família Jatobá. Então é bem interessante porque eles mostram vários profissionais que estavam envolvidos com esses casos, né? O legista, o perito, a delegada, e aí por meio da declaração deles, eles vão remontando os casos e apresentando para o público. E a gente também pode ter acesso a coisas que não foram muito mostradas na mídia, como por exemplo, fotos da cena do crime, documentos, o inquérito, declarações que foram dadas durante o julgamento. Então é bem interessante se você também gosta dessa dinâmica da investigação e do julgamento. Uma outra produção que eu acho que vale a pena você assistir é um filme chamado Entre Facas e Segredos. Esse também é estilo Agatha Christie, estilo joguinho do detetive. Acontece a morte do patriarca de uma família e aí aquela luta dos filhos, dos netos para a divisão de bens, e começam a descobrir que de repente ele não pode ter morrido assim de causa natural, acho que foi um assassinato. E aí começa a investigação, é aquela história meio, quem é o assassino? Dona Branca com o castiçal na sala, sabe assim? Então é muito interessante, ela não é tão pesada, ela tem um clima mais assim de comédia, tipo Only Murders in the Building, mas é interessante também se você gosta desse estilo. E gente, pra finalizar, eu vou falar aqui de uma série que eu fiquei muito empolgada de assistir, chamada Arquivo 81. Inclusive foi um sucesso nas minhas redes sociais, quando eu postei que estava assistindo, uma galera também se interessou e assistiu. Ela mistura esse lance do suspense, da investigação criminal, com um negócio meio do sobrenatural, assim, de fantasmas. É uma moça que ela acaba ficando presa
né? A história dela fica presa numa fita que ela gravou lá numa câmera super antiga, e aí anos depois um cara acha essa fita e parece que ela tá presa em outra dimensão. Enfim, é uma história muito louca, mas muito interessante. Só que, por que eu deixei pra falar dela por último e não indiquei logo de cara por ser muito boa? Porque há notícias de que a Netflix não vai renovar e não vai ter uma segunda temporada. E aí eu fiquei frustradíssima. Isso já tinha acontecido comigo na série The Society, que até hoje eu fico pensando aqui o que era, por que aconteceu aquilo, por que só ficaram adolescentes lá no lugar que eles moravam, enfim. A Netflix tem dessas, né, gente? Às vezes a série não tem o sucesso que eles esperam e não sei por qual motivo não vai ter segunda temporada, então você vai ficar sem saber o que aconteceu. É meio frustrante, mas se você ainda assim quiser ver a primeira temporada, eu indico porque é muito boa. Agora, Netflix, para de fazer isso, né, meu? Igual eles fizeram com Sense8, que ficou aquele final cagado depois que os fãs pressionaram, né? Como é que pode você jogar aí uma bomba dessa na primeira temporada e a gente ficar sem saber o que aconteceu? Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Aproveitem para indicar aqui para mim também nos comentários outras séries de investigação criminal que vocês curtiram. Tem muitas que eu não mencionei aqui, mas é que senão esse vídeo ia ficar aí para mais de 2 horas só de indicação, né, gente? Se vocês quiserem ver mais coisas que eu assisti, que eu gostei, que eu indico, lá no meu Instagram tem um destaquinho chamado Play, onde eu vou dando aí um resuminho do que eu tô assistindo. Então lá também tem outras indicações de outros gêneros, se vocês quiserem ver. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos se vocês gostaram. E se vocês ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam. É isso, gente. Até o próximo vídeo.